Bom, recentemente vocês sabem que aconteceu no Rio de Janeiro um grande evento, a Rio Mais 20, reuniu autoridades, países diversos para discutir a sustentabilidade, discutir a questão do meio ambiente, o aquecimento global, enfim, a economia verde, como se chama hoje. E para a nossa alegria, para a nossa felicidade, o município de Ilhéus foi representado nesse grande evento, um evento internacional. A representante do Instituto Nossa Ilhéus, Morgana Krieger, ela nos representou lá no Rio de Janeiro nesse evento e vai conversar conosco. Eu disse, eu não posso deixar isso passar em branco, eu quero saber o que ela viu, o que ela aprendeu, qual a impressão, enfim, e ela vai relatar para a gente. Bom dia, Morgana. Bom dia, Gil. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz, do programa Alerta Geral. É com grande prazer que eu estou aqui para conseguir compartilhar um pouco da minha experiência na semana passada lá no Rio de Janeiro com o povo de Ilhéus. A minha primeira impressão sobre a Rio Mais 20 foi que ela foi pouco relatada na mídia nacional, né? A gente teve lá no Rio de Janeiro, aconteceu a marcha da população pela sustentabilidade. Foram 80 mil pessoas participando da marcha, que é um número bastante expressivo. Eu sei que em mídia nacional foi relatado como um grupo de pessoas fazendo uma manifestação. Sei também que na sociedade como um todo existem divergências, principalmente quando se fala do aquecimento global. Existem teóricos e cientistas que acreditam no aquecimento global e cientistas que não acreditam no aquecimento global. E para mim fica difícil dizer realmente se o aquecimento global é verdade ou não é verdade, devido a todos esses entraves que existem por aí. Mas uma coisa para mim é certa, né? Tudo que a gente faz hoje, né? O nosso computador, a nossa roupa, a nossa comida, o nosso carro, o nosso transporte, tudo vem da natureza. Então, se a gente não cuidar desses recursos que a gente tem, a gente facilmente consegue ficar sem os recursos básicos para que a gente sobreviva. Então, a gente tem que pensar em que recursos que a gente quer aproveitar sobre isso. Exatamente no momento em que o mundo tem 7 bilhões. 7 bilhões de pessoas e nós vivemos a era do consumismo, né? Eu lhe pergunto então agora, Morgana, no cunho governamental, a Rio Mais 20 foi relevante para a sociedade? Essa é a parte que é difícil de dizer também. Bem, ela não foi diferente do que todo mundo estava esperando, né? Ela não foi além, ela não teve um impacto grande, né, em questões de regulação. Ela teve algumas coisas que foram interessantes. Bem, dessa cúpula governamental, gerou um documento oficial da ONU que chamou O Futuro que Queremos, que já está disponível para fazer download, para quem tiver interesse, só pegar na internet. E esse documento ele trata de algumas coisas, né? Ele trata da formação de um fórum global pela sustentabilidade, mas infelizmente os países, principalmente os países ricos que estão em crise, não quiseram se comprometer. Mas ele trata de algumas coisas que podem ser avanço, mas que ninguém quis se comprometer realmente com isso, né? Principalmente por causa da crise. Então eu acho que a mudança não vai vir do cunho governamental. Esse é um aspecto que para mim ficou muito claro da Rio Mais 20. Infelizmente, o governo ainda não está preparado para conseguir assumir as mudanças que a sociedade está precisando nesse aspecto. E acho que isso era claro, principalmente no Brasil, para mim, como que a Dilma, como que o governo vai conseguir assumir um contrato pela sustentabilidade, assumir, né, o seu compromisso pela sustentabilidade no momento em que ele continua construindo Belo Monte, em que ele passa em cima dos direitos da população daquela região, em que ele quer construir obras que são construídas em cima de área de proteção ambiental, e que ele passa por cima de populações e passa por cima do meio ambiente simplesmente porque ele quer alcançar ganhos econômicos nesse sentido. Então, para mim, o governo ele está fazendo um retrocesso nesse sentido. Bom, e o que é essa tal economia, essa tal nova economia? Todo mundo fala, nova economia, economia verde, etc. Enfim, o que é isso? Bem, isso para mim é o que foi realmente relevante da Rio Mais 20.
né, a nova economia, que vai além ainda da economia verde. Muitos lá falam, se a gente não quer discutir a cor da economia, a gente quer discutir quais são os novos rumos da economia. E essa questão, a discussão econômica, é a evolução do pensamento e a formação e o fortalecimento das redes que vão gerar ações locais. E isso foi o que realmente foi relevante na Rio+20. Um exemplo do que é a nova economia que a gente tem que parar para pensar. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é como que é mensurado, como que é medido, né, medida a riqueza de um país, ela é somada através de todo o dinheiro que é construído naquele país. E o exemplo que foi dado por Eduardo Gianetti, que é um escritor, economista, é assim: se uma sociedade tem água limpa e tem oxigênio para respirar, você não precisa gastar dinheiro nenhum. Mas no momento em que você não tem água potável e que você tem que passar a engarrafar a água para você poder beber, ou que você, num futuro, que a gente não sabe ainda quando, mas vamos supor que a gente tenha que engarrafar oxigênio e andar com uma garrafinha de oxigênio para respirar. Isso vai gerar dinheiro, isso vai gerar riqueza. Essa é a economia que a gente quer? Né? Então, essa nova economia, ela passa por uma mudança realmente de perspectiva, em que a gente passa a considerar a sociedade, né, vivendo com a natureza. A gente não considera isso como uma divergência, né? A sociedade e a natureza caminham juntos. E a economia e a ética. Né? Então, a grande pergunta é, você quer ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro para quê? Né? Você quer ter crescimento? Você quer ter crescimento para quê? Né, então, os grandes exemplos dados foram o exemplo da indústria de carro. Né? Nascem no mundo 70 milhões de pessoas por ano e também são produzidos no mundo 70 milhões de automóveis por ano. Cada pessoa que nasce vai comprar um automóvel, né, todo ano tem que trocar de automóvel, ou o que você precisa realmente, né, em São Paulo, eu vi essa discussão acontecendo nas mídias sociais hoje em dia, que, né, São Paulo é insustentável, por isso tem um bando de gente lá discutindo sobre a sustentabilidade de São Paulo e eles não conseguem fazer mudança nenhuma. Então, eu acho que Ilhéus é a hora que a gente consegue fazer essa mudança, porque a cidade ainda não está insustentável como São Paulo e nós temos um grupo de atores comprometidos aqui para fazer essa mudança. Mas a questão do carro em São Paulo, o que é fato, assim, o carro não é mais uma opção de mobilidade. Né? O paulista gasta 30 dias por ano no carro. Foi feita uma pesquisa, uma galinha em movimento anda mais rápido que o motorista em São Paulo. Né? Então, o que é surreal. Né? Então, o que é uma opção lá em São Paulo é você consumir, você passar a andar de bicicleta, você passar a andar a pé, você passar a usar transporte público, que é a mesma solução que tem que ser trazida para cidades pequenas. Né? Aquilo que é público tem que ser valorizado, não aquilo que é individual. Né? Então, acho que essa é a mudança da nova economia. Né? O crescimento para quê? E o que a gente quer crescer? Né? Nós temos que crescer serviços básicos, temos que crescer ainda muito em saneamento, temos que crescer em educação pública, temos que crescer naquilo que é público. Né? Aquilo que é individual, que é aquilo que a gente quer ter, a gente não precisa mais crescer. Né? Óbvio que todo mundo tem que atingir um padrão de dignidade, mas esse padrão de dignidade pode ser alcançado com muito menos do que a gente acha que é digno hoje em dia. Então, acho que essa é um pouco do que é a nova economia atualmente. Bom, e Ilhéus tem chance de se enquadrar nessa nova economia? Olha, Ilhéus tem, porque ainda tem muitas áreas que realmente são preservadas, tem uma população relativamente pequena. Eu estava conversando com um senhor de São Paulo, que ele dirige o movimento Nossa Zona Leste, que é a Zona Leste de São Paulo. A Zona Leste de São Paulo tem 4 milhões de habitantes, e o bairro dele, que tem 8 quilômetros quadrados, tem 110 mil habitantes. Né, que a área é muito menor do que a cidade de Ilhéus e a população quase se iguala à população de Ilhéus. Então, aqui a gente ainda tem chance, justamente porque a população é pequena, os recursos naturais ainda são preservados e nós temos práticas econômicas com grande poder de realmente preservar essa sustentabilidade. O turismo tem esse poder de preservar a sustentabilidade, a geração de conhecimento através da universidade que nós temos, da universidade que vai ser construída, tem esse poder, as questões tradicionais como a pesca, tem como manter isso.
A agricultura familiar tem um poder grande de manter isso. Nós temos muitos agricultores familiares aqui e não tem como esquecer o modelo Cabruca de produção de cacau, que realmente mantém a Mata Atlântica, inclui famílias no sistema produtivo e consegue manter a qualidade do ambiente em que a gente vive muito grande. Mas a gente tem que aprender o que a gente faz com esse cacau. A gente só vende para as grandes empresas ou a gente quer gerar valor dentro do próprio município? A gente pode gerar valor aqui dentro, numa economia que vai ao encontro dessa nova economia, para conseguir manter Ilhéus sustentável e com todas as pessoas tendo um padrão digno de vida. Ok, eu quero agradecer a sua participação no programa, mas você fique à vontade para acrescentar algo que você deseja. Fique à vontade para as suas considerações finais. Bem, eu estava na Rio Mais 20 representando Ilhéus e representando o Instituto Nosso Ilhéus, mas não posso deixar de dizer que várias outras pessoas e instituições também estavam presentes representando Ilhéus em outros espaços de discussão, como a CEPLAC estava presente nessa questão de apresentar o sistema Cabruca, a Comissão da Pastoral da Terra, com a Undira, estavam presentes, Renato Cunha, que foi um dos responsáveis por fazer o plano da Mata Atlântica aqui em Ilhéus, estava lá presente, representando a região e as ONGs que trabalham com Mata Atlântica. A Glória da CARE estava lá, o Rui Rocha do Instituto Floresta Viva, e tenho certeza que várias outras pessoas ainda estavam lá e que vão trazer muito do que foi discutido para a região e para Ilhéus. E o que eu posso dizer e fazer meu compromisso pelo Instituto Nosso Ilhéus, o que a gente está fazendo nesses próximos meses para conseguir trazer essa discussão para o nível local, criando um espaço de discussão dessas novas formas de economia, principalmente da economia rural. Nós estamos trabalhando junto com o Teatro Popular de Ilhéus sobre a cidade que queremos. Então, agora em agosto, a gente lança um diagnóstico de Ilhéus com os indicadores da cidade. E daí a gente vai ver várias questões. O que está bom, o que está ruim. A gente já viu um pouco disso há uns meses com a questão dos analfabetos, das creches, quantas pessoas estão fora da escola. E a gente vai fazer esse diagnóstico de todas as áreas e vai discutir com um público seleto sobre o que é a Ilhéus que queremos e vamos dar esse documento para o prefeito eleito, para que ele possa se comprometer com fazer mudanças na sociedade partindo de um planejamento claro. E nós vamos trabalhar também com uma coisa que é muito ligada à sustentabilidade, e as pessoas às vezes não conseguem ter essa noção, que é a questão da corrupção eleitoral. A pessoa que comete crimes já na época eleitoral, ela é muito provável que ela também vai cometer crimes quando ela estiver no poder. E se esse dinheiro ele sai do bolso de alguém, ele sai do bolso do que é público, é porque ele não vai ser aplicado naquilo que é público, não vai ser aplicado na escola, não vai ser aplicado na saúde. Não tem como uma sociedade ser sustentável com corrupção. Essa é uma premissa básica. A sociedade não consegue ser sustentável com corrupção do governo, tirando dinheiro e recursos da sociedade. Então, por isso, as pessoas têm que ter muita noção agora em quem que elas vão votar, quem está financiando as pessoas que elas vão votar, porque essa mudança da mentalidade, como eu falei logo no começo, ela não vai partir do governo, principalmente se a gente continuar votando em pessoas que a gente nem lembra mais em quem votou. A gente tem que fazer do nosso candidato, a gente tem que fazer dos eleitos, que eles realmente sejam responsáveis pela população e por aquilo que é público. Essa é a principal mensagem que a sustentabilidade tem para trazer para Ilhéus, principalmente nessa época de eleição municipal. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, Gil, muito obrigada, ouvintes. E quem quiser conversar com a gente, pode entrar em contato com a rádio ou ainda no Instituto Nosso Ilhéus mesmo.